O Irã lançou uma enorme ofensiva de mísseis e drones contra Israel. Vimos imagens de prédios destruídos, e autoridades israelenses, assim como os próprios cidadãos, estão dizendo que nunca haviam experimentado esse tipo de dano antes. Os Estados Unidos foram solicitados, na verdade, implorados, a intervir. Brian, que tal começarmos pela dimensão disso? O que aconteceu durante esta fase da Operação Verdadeira Promessa 3? O que você tem observado e qual a importância disso? Há imagens de mísseis hipersônicos viajando a 6.100 km/h, ou seja, qual for a velocidade exata atingindo Israel. É impressionante de várias maneiras, mas qual você vê como o significado disso? Mas definitivamente é uma operação em escala muito maior do que as duas primeiras retaliações realizadas pelo Irã. Novamente, após ataques israelenses, com apoio e cumplicidade dos Estados Unidos, sem provocação. Primeiro contra o consulado do Irã na Síria e depois contra o próprio Irã, após a primeira retaliação iraniana. Portanto, essa é uma operação em escala muito maior. Já dura vários dias. Israel continua realizando operações contra o Irã. E, novamente, como mencionamos anteriormente, o Irã está usando mísseis balísticos disparados de seu próprio território. Israel precisa mobilizar grandes surtidas coordenadas com aviões de guerra e guerra eletrônica. Eles precisam lidar com defesas aéreas. Estão voando sobre o espaço aéreo de outros países. Missões longas para realizar esses ataques contra alvos iranianos. Até mesmo a mídia ocidental está duvidando da precisão e eficácia desses ataques, embora eu não duvide que eles estejam causando sérios danos ao Irã também. Agora, a pergunta que fizemos antes e que precisamos continuar fazendo e esperando pela resposta é: quem vai conseguir sustentar esse tipo de operação militar por mais tempo? Quais são os objetivos de cada parte nesse conflito? Agora, você acabou de mencionar que Israel está pedindo aos Estados Unidos para entrarem no conflito. Esta é uma guerra dos Estados sendo travada por meio de Israel. Os Estados Unidos já estão envolvidos. Eles já estão diretamente envolvidos. E são eles que estão procurando um pretexto para se envolverem de forma mais aberta e, muito provavelmente, realizarem ataques diretamente. Novamente, tudo isso foi planejado. As negociações, tudo foi feito para parecer que Israel provocou essa situação e que os Estados foram arrastados para isso de forma relutante, quando esse sempre foi o plano. Esse foi um plano. Israel está sendo usado como uma extensão da política externa dos Estados e da hostilidade contra o Irã. O objetivo dos Estados Unidos e de seus representantes israelenses é destruir o Estado-nação iraniano e derrubar o governo iraniano. O objetivo do Irã é sobreviver. Muitas pessoas têm grandes esperanças de que o Irã, de alguma forma, vá apagar Israel do mapa com seus mísseis. Quero lembrar as pessoas, a Rússia disparou milhares e milhares de mísseis e drones contra a Ucrânia. A Ucrânia ainda está lá. A economia deles foi completamente destruída. A Ucrânia ainda existe porque está sendo sustentada pelos Estados Unidos e por todos os seus outros aliados na Europa. Israel não será eliminado por ataques de mísseis. Mesmo que a economia seja prejudicada, danificada ou até completamente destruída, será sustentada como todos os outros aliados dos Estados Unidos. E as pessoas vão dizer: Brian, Israel é menor que a Ucrânia, então não é uma boa analogia. Eu chamaria a atenção delas para Gaza, que é muito menor que o próprio Israel. Gaza tem sido bombardeada, atacada, invadida e arrasada por anos e ainda está lá. Portanto, esse é um limite realista para as capacidades militares do Irã. O Irã busca sobreviver, busca aumentar o custo para que tanto Israel quanto os Estados Unidos continuem esse conflito. Essa é a esperança deles. O que é tão surpreendente nisso, Brian, é que temos o Irã lançando talvez o maior ataque que Israel já enfrentou. É claro, tudo em retaliação. E não parece, quero dizer, o objetivo do Irã não é erradicar Israel. Esse tem sido o ponto de propaganda por tanto tempo para justificar a agressão contra o Irã. Mas parece que o objetivo disso é fazer com que Israel pare o que está fazendo, que é atacar civis
E claro, tentar envolver os Estados Unidos na guerra de uma forma ainda maior. Sim, concordo com você. Os Estados Unidos estão envolvidos. Sabemos que antes disso, antes do ataque surpresa inicial que Israel lançou, os Estados Unidos já haviam enviado mísseis para Israel e, claro, têm fornecido toda a inteligência e todo o apoio necessário para fazer esse tipo de coisa. E, claro, a cobertura. Mas agora eu queria te perguntar, Brian. But now I wanted to ask you, Brian, what did you notice about this latest phase of... O que você percebeu sobre essa última fase da Operação Verdadeira Promessa 3 em relação aos danos causados a Israel? Porque tenho ouvido coisas como, em Bat Yam, que claro, Israel subestima tantas coisas, sempre, em relação a qualquer dado ligado à sua participação em atos de agressão e ao que sofre por causa deles. A reação, a retaliação, a resposta por causa disso. Mas aqui estamos vendo e ouvindo relatos de mais de 100 pessoas feridas, entre aspas, mais de 30 desaparecidas, vários mortos. Esses são números, em um único dia e numa única área, que nunca realmente ouvimos vindo de Israel. Então fale sobre isso. Você disse que é difícil saber por quanto tempo o Irã pode continuar, por quanto tempo Israel pode continuar com isso. E quanto aos danos causados até agora, como isso afeta o lado israelense, o lado dos Estados Unidos, à medida que avançam? The Israeli side, the United States side, as it moves forward. It is unprecedented for Israel. É algo sem precedentes para Israel. Quero dizer, não vimos isso desde o início do século XXI. E agora é Israel sofrendo o que tem infligido a tantas outras nações. O próprio Israel está admitindo que o Irã está mirando principalmente em atividades militares, alvos militares, e foi o governo israelense que colocou essas instalações militares em áreas densamente povoadas. Portanto, isso não é culpa do Irã. É culpa do governo israelense por colocar seus quartéis generais militares bem no meio de Tel Aviv. Eles também estão atacando alvos econômicos, como refinarias de petróleo, mas isso é uma resposta aos ataques de Israel às refinarias de petróleo do Irã, aeroportos, especialmente aeroportos militares. E isso vai afetar o ritmo dessas investidas israelenses contra o Irã. Mas precisamos lembrar que não é Israel lutando contra o Irã. É os Estados Unidos lutando contra o Irã através de Israel. Os Estados Unidos possuem enormes quantidades de recursos fora de Israel que não podem ser atingidos pelo Irã neste momento, conforme o próprio Irã definiu para essa operação. Portanto, podem substituir essas aeronaves, podem repor qualquer munição perdida, e as capacidades de defesa aérea em Israel estão sendo reforçadas pela Marinha dos Estados Unidos e por aeronaves e sistemas de defesa aérea e antimísseis baseados em terra, espalhados por toda a região. Então precisamos levar tudo isso em consideração. Já é uma guerra em múltiplas frentes sendo travada contra o Irã, com Israel sendo colocado propositalmente na linha de frente para assumir a responsabilidade e absorver a retaliação. Como, novamente, esses documentos de políticas já previam há mais de uma década. Sim, bem, não há dúvida de que os Estados Unidos precisam apoiar Israel agora, talvez ainda mais do que antes. E as discussões agora estão acontecendo em Washington, com Israel basicamente vindo de mãos estendidas pedir mais. Porque neste momento, Brian, o que estou ouvindo e vendo é que Israel, sozinho, sem defesas aéreas adicionais, não conseguirá sustentar nenhum tipo de defesa significativa contra o que quer que o Irã ainda tenha em seus estoques de mísseis. Ouvi dizer que eles só têm usado os tipos mais antigos de mísseis e agora estão apenas testando os modelos mais novos que possuem, os mísseis hipersônicos. Basicamente, o motivo pelo qual Israel está dizendo, Estados Unidos, por favor, se envolvam mais, é porque se não tiverem cobertura aérea americana, se os Estados Unidos não se envolverem de forma mais direta, Israel ficará sem defesas aéreas antes que o Irã esgote seus recursos. O que é uma péssima notícia quando falamos do obsessos de Israel. When we talk about the U.S. and Israeli goal here, if the United States is at the lead, Sabe, se os Estados Unidos estão na liderança, bem, você está testemunhando um dos momentos mais constrangedores em gerações, se não o mais constrangedor de todos, para os postos avançados mais importantes dos Estados Unidos no mundo, seu chamado aliado mais importante no mundo,
sendo envergonhado a esse ponto. Você viu esses relatos? O que você acha disso, considerando que o motivo pelo qual o Irã está fazendo isso é porque está se defendendo? Está atacando Israel, principalmente alvos militares? Mas considerando que já foi derramado tanto sangue civil no Irã, acho que já passa de 100 mortos nesse momento, em alguns desses ataques isolados. Israel está matando 20 crianças de uma vez. Quero dizer, é isso. Agora o Irã tem o direito de atingir qualquer coisa, porque é uma guerra total. E Israel já está violando o direito internacional. Normalmente, quando Israel faz isso, com a ajuda dos Estados Unidos, o outro lado não tem capacidade de revidar de forma significativa. Parece que desta vez é diferente. Bem, novamente, voltando aos documentos de políticas de mais de uma década atrás, o documento de 2009, Which Path to Persia, publicado pelo Brookings Institution, eles disseram várias vezes nesse texto que Israel não tem capacidade para atacar e destruir nem mesmo apenas o programa nuclear do Irã. Então o plano sempre foi fazer com que Israel iniciasse o conflito e os Estados Unidos interviessem depois, e interviessem como um participante relutante, mesmo que os Estados Unidos tenham arquitetado tudo de A a Z e estejam travando o conflito por meio de Israel, que é exatamente o que os Estados Unidos têm feito na Ucrânia contra a Rússia. E é o que eles estão preparando para fazer ao travar uma guerra por procuração com a China através da província insular de Taiwan, ou das Filipinas, ou talvez até da Coreia do Sul e do Japão. Então esse é o padrão. Esse é o padrão. E isso é construção de narrativa. Isso é gestão de percepção. A ilusão de que Israel está pedindo ajuda aos Estados Unidos e que os Estados estão considerando quando, na verdade, sempre souberam que isso era para precipitar seu envolvimento direto, eventualmente. Mas eles precisam agir nos próprios termos. E, de certa forma, estão observando como as coisas se desenrolam e calculando o que precisam fazer quando intervirem. Então é isso que está acontecendo aqui. E, novamente, o objetivo aqui é a mudança de regime, é enfraquecer e destruir o Irã como Estado-nação. E é isso que Israel está tentando fazer agora por conta própria, de acordo com a narrativa. E é isso que os Estados Unidos farão assim que entrarem mais abertamente no conflito. Eu não acho que os Estados Unidos realmente se importam com o que acontece com Israel. Eu digo isso há muitos anos. Eu digo que é apenas um proxy. É igual à Ucrânia. Eles lutarão contra os iranianos até o último israelense. Se tiverem que escolher entre sua primazia sobre o planeta e Israel, eles escolherão preservar sua primazia sobre o planeta às custas de Israel. Até mesmo às custas de... Eu já disse isso muitas e muitas vezes. Agora estamos vendo isso acontecer. O outro perigo sobre o qual quero alertar as pessoas são as armas nucleares que se acredita que Israel possua em grande quantidade e a probabilidade muito real de que eles as usem. E novamente, os Estados Unidos estão agora mantendo distância aos olhos do público. E se Israel usasse armas nucleares, os Estados Unidos poderiam se distanciar disso, mesmo tendo, mais uma vez, arquitetado e provocado todo esse conflito. Então precisamos ficar atentos a tudo isso. Mais uma opção para a qual as pessoas realmente precisam ficar alertas. Uma operação de falsa bandeira realizada pelos Estados Unidos. Eles poderiam até alegar que foi Israel quem a executou, para criar mais um grau de separação entre eles e tudo isso, e usar isso como pretexto para se envolver ainda mais no conflito. Então existem todas essas possibilidades, todos esses truques que já vimos os Estados Unidos usarem antes. Dá para ver como eles estão moldando a narrativa, gerenciando a percepção pública, se preparando para escalar ainda mais essa situação. O timing disso é muito interessante, porque já vejo assim, se isso parasse amanhã por algum motivo, se Israel, Irã, quem quer que seja, os Estados Unidos, eu penso, esse simplesmente não é o momento. Já agora, Israel e os Estados Unidos sofreram um grande... Quando você fala em gestão de percepção, a percepção está realmente ruim. Porque, por um lado, você tem Israel, claro, fazendo o que faz com a ajuda dos Estados Unidos, matando civis, batendo no peito, fazendo sempre o que faz. Coisas muito desumanas, bárbaras. Mas aí você tem o Irã,
atingindo principalmente alvos militares. E agora as imagens estão aí de Haifa, Tel Aviv, do míssil hipersônico, indo, sabe, numa velocidade impressionante e atingindo Israel. Pessoas em toda a região estão comemorando os mísseis passando sobre suas cabeças no Líbano e em outras áreas. Temos o Iêmen. Recebemos relatos, especialmente na mídia do Irã e em veículos de comunicação no Líbano, dizendo que o Iêmen está envolvido em ajudar e apoiar o Irã, o que não é surpresa, já que o Iêmen está em confronto com Israel há, não sei exatamente quanto tempo, mais de 1 ano e meio, praticamente durante os 20 meses inteiros dos massacres horríveis e do genocídio em Gaza. Então a percepção já parece ser péssima, o que me faz pensar que sim, os Estados Unidos têm apoiado Israel desde o início, e existe essa agenda. O momento disso parece realmente ruim para os Estados Unidos, considerando que, como você disse, há uma questão nuclear real aqui. E agora, se Israel usar suas armas nucleares, dado o que vimos agora com o Irã parece ter uma inteligência muito boa sobre onde tudo está em Israel. É por isso que eles estão mirando nos alvos que estão mirando. É por isso que o centro de Israel está sofrendo o peso desses ataques. Porque eles sabem que é onde está grande parte do arsenal militar de Israel. Mas agora, se Israel for forçado, junto com os Estados Unidos, a considerar a opção nuclear, bem, o Irã não está esgotado neste momento. Eles obviamente ainda têm capacidades enquanto falamos. Isso é um risco. E se os Estados Unidos se envolverem mais, se começarem a sobrevoar com seus bombardeiros e bombardear o Irã, o que acontece com os Estados Unidos quando, e eu tenho conversado com pessoas sobre isso ao meu redor e com minha família, eu tenho dito, o que acontece quando um avião dos Estados Unidos, já temos caças F-35 provavelmente abatidos, alguns dizem 3, outros dizem 2, independentemente do número oficial, se algum for abatido, se algum F-18 ou qualquer bombardeiro dos Estados Unidos for abatido em um conflito com o Irã, seria algo histórico e sem precedentes. Eu não acho. Israel não consegue lidar com nenhum ataque contra si. Vimos isso em 7 de outubro. Ficou completamente fora de controle. Quando sente que está sendo, digamos, atacado, perde totalmente a razão. E vimos isso nos últimos 20 meses. Com os Estados Unidos, acho que a grande preocupação é que se os Estados Unidos se envolverem com o Irã e sofrerem qualquer dano do Irã, bem, o que acontece? O que acontece então? Porque os Estados Unidos são um cara diferente, é o império, é o hegemon. E suas capacidades têm que superam, de onde longe, as de Israel. É uma situação realmente perigosa. Então, Brian, seu comentário, porque eu acho que o Irã está tentando evitar isso, claro. O Irã não quer ver isso acontecer. O Irã está se defendendo. Mas os Estados Unidos aqui, ao flertar com a ideia de uma intervenção direta no Irã, também estão flertando com uma guerra nuclear, porque seus meios convencionais provavelmente vão sofrer alguns danos. Eu não sei o quanto o Irã seria capaz de fazer contra os Estados Unidos, mas se eles forem voar sobre o espaço aéreo iraniano, não consigo imaginar que o Irã não vá tentar atingi-los e talvez consiga acertar algum alvo. Estamos em território desconhecido agora, então é muito difícil dizer o que vai acontecer. Temos falado com muita frequência nos últimos anos sobre como a janela de oportunidade está se fechando para os Estados Unidos reafirmarem sua hegemonia sobre o planeta. E o país está agindo às pressas, tomando decisões muito ruins e precipitadas. Acho que esse ataque ao Irã foi uma decisão apressada. Eles veem que sua guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia está indo mal. Veem a China crescendo em um ritmo exponencial. Eles disseram abertamente que precisam pausar o conflito na Ucrânia e direcionar o foco para a China, porque não podem lutar contra os dois ao mesmo tempo. Eles disseram isso publicamente. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, já explicou isso muitas vezes. Praticamente toda vez que sobe ao púlpito, ele deixa isso claro.
E sabíamos que eles iriam parar no Irã ao longo do caminho durante essa mudança de foco da Ucrânia para confrontar a China na região Ásia-Pacífico. Então estamos em território desconhecido. Sempre dissemos que quando os Estados Unidos ficam mais desesperados, eles se tornam mais perigosos. Eles têm um proxy, Israel com armas nucleares, que podem considerar usar. E eu simplesmente não sei o que acontece depois disso. Todas as nações do mundo vão ter que se perguntar e reconsiderar a estratégia que estão usando agora para lidar com o declínio da hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Elas vão realmente ter que reconsiderar isso porque está fora de controle e se torna um perigo para absolutamente todo ser humano na Terra. Agora, o outro problema é que a máscara caiu. Como avisamos, o presidente Trump nunca iria mudar nada. Antes mesmo de assumir o cargo, ele se cercou de neoconservadores que sonharam com uma guerra contra o Irã durante toda a sua carreira política. E então, surpresa, agora ele está liderando essa guerra contra o Irã, travada por meio de Israel. E prevemos que os Estados estarão envolvidos diretamente. Muitos apoiadores de Trump estão desiludidos, irritados, decepcionados e não o apoiam mais. Mas todos sabemos, Daniel, que há um segmento da população que ainda apoia o presidente Donald Trump, que adora a ideia de uma guerra com o Irã, odeia o Irã e é movido por visões de mundo jingoístas, racistas, preconceituosas e também supremacistas. E, portanto, há uma porcentagem do público americano que vai apoiar isso. E se eles virem um navio de guerra dos Estados Unidos afundar no Golfo Pérsico, ou uma base militar americana, ilegalmente espalhada por todo o Oriente Médio, do outro lado do planeta de onde realmente deveria estar, ser atacada com grandes baixas, essas pessoas vão exigir mais e não menos guerra. E é realmente difícil ver como isso pode terminar bem. Os Estados Unidos são especialistas em encurralar sua própria população, ou a população de um de seus proxies, entre uma parede de pedra e seus supostos inimigos, forçando-os a lutar para sair dessa situação. Essa é a posição em que estão colocando Israel, Ucrânia e seus proxies em todo lugar deliberadamente, e muito provavelmente tentarão fazer o mesmo com o público americano. Os Estados pedem, é isso que o Irã disse, que eles são alvos legítimos caso os Estados Unidos façam o que temos discutido, que é se envolver ainda mais diretamente, começar a usar seus destroyers e porta-aviões para lançar ataques, seja por ar ou por mar. E então, temos a situação em que o Irã, claro, já apenas nos últimos dias, desferiu um golpe profundo, não só na narrativa de invencibilidade de Israel, que o próprio país promove, mas também nos Estados Unidos. Claro, Israel não aprendeu isso do nada, os Estados Unidos têm. Eu sei que você e o Ângelo, e já falamos sobre isso no seu programa e no meu, o excepcionalismo americano. Esse é um dos maiores golpes para os Estados Unidos. Quero dizer, estamos falando do principal, seja queiramos chamar de aliado, entre aspas, posto militar, entre aspas, ou um proxy. Independentemente do nome, Israel tem uma importância estratégica, militar, política, em todos os aspectos, para o Império dos Estados Unidos. Ver isso acontecendo em tempo real, assim como o genocídio em Gaza sendo transmitido ao vivo, está viralizando em todos os lugares ao redor do mundo, especialmente no Ocidente coletivo. E o fato disso estar acontecendo significa que, exatamente como você disse, Brian, haverá forças, claro, dentro do círculo dominante dos Estados Unidos, que estão, obviamente, enfurecidas neste momento, porque sofreram um golpe. Você vê isso no Ocidente. Você vê isso em todos os Estados Unidos, na grande mídia. A forma como eles bajulam as supostas perdas de Israel, e depois, especialmente muita mídia como a Fox News, dizendo, não, temos que entrar nessa guerra, temos que ser cada vez mais duros com o Irã. Isso é quase um convite para o desastre do qual você fala. Esse é o caráter descontrolado e fora de si do Império dos Estados Unidos. Causado por quê? Os Estados Unidos não têm a capacidade de exercer nada além do poder mais destrutivo para tentar manter o que possuem. Eles estão vendo que o fim está próximo, até mesmo com o Irã. E é por isso que acho que isso é um ato de desespero.
acho que Israel também estava desesperado. Sabe, muita gente discorda de mim sobre isso. Eu acredito que os Estados Unidos são a cabeça da cobra israelense. Eu não acho que a cobra israelense seja a cabeça dos estatuantes. É ridículo até considerar isso, na minha opinião, só pelo tamanho de Israel. O dinheiro, todo mundo fala do lobby, tudo isso. Mas sejamos realistas. Isso é permitido acontecer. Os Estados Unidos poderiam acabar com a situação na Ucrânia amanhã. Se eles retirassem ajuda militar a Israel amanhã, tudo acabaria. Então acho que o cálculo final aqui foi, e acho que foi um erro. Quero dizer, acho que flertar com um desastre nuclear nos primeiros 6 meses de uma administração completamente instável não foi intencional. Eu realmente acho que a agenda, como você disse, Brian, concordo. A agenda é de longa data e não depende das administrações dos Estados Unidos. Não depende de quem está na Casa Branca. Ao mesmo tempo, parece haver uma inclinação aceleracionista extremamente cara que está sendo seguida pelo establishment de política externa, que agora enxerga o que considero um momento extremamente perigoso. Por um lado, temos o Irã sendo encurralado e precisando responder de maneira muito significativa, e provavelmente continuará a fazê-lo se isso não parar. E então os Estados Unidos, e claro, seu cão de ataque israelense, também estão agora encurralados, não no interesse da humanidade, mas no oposto disso. Eles se sentem encurralados porque viram sua superioridade diminuir e foram respondidos de uma forma que não conseguem tolerar, o que significa que ninguém sabe qual será a resposta daqui para frente. Nós realmente não podemos prever. Mas o que podemos prever é que os Estados Unidos vão considerar seriamente tentar apagar o Irã da face da Terra e mandá-lo de volta à Idade da Pedra. E isso significa enormes consequências para a região, independentemente de terem sucesso ou não. Na verdade, eu não sei se os Estados Unidos conseguiriam ter sucesso nisso. Seria um desastre enorme. Mas essa é a intenção. E agora eu acho que se olharmos, talvez por um lado positivo, o que o Irã fez aqui ao se defender com sucesso foi forçar os Estados Unidos a mostrar ao mundo, e especialmente ao povo dos Estados Unidos, que eles vão pensar em, e talvez perseguir, a opção mais catastrófica disponível, a guerra nuclear, por causa desse império em declínio. E a outra parte do lado positivo é exatamente como você disse. Como o mundo multipolar vai lidar com isso? Porque, eventualmente, e estamos vendo isso agora com o Irã, você não pode continuar de luvas. Você não pode simplesmente ficar parado e deixar que te deem socos e mais socos. Em algum momento, os Estados Unidos não vão tolerar uma Rússia soberana, não vão tolerar uma China soberana, não vão tolerar um Irã soberano. Eventualmente, os Estados Unidos vão golpear com muita força e você será obrigado a revidar com a mesma intensidade. E essa é a realidade que o mundo multipolar vai enfrentar. Nós não gostamos disso. Nós não queremos isso. Não queremos ver uma guerra catastrófica, mas parece que é para esse caminho que estamos indo. Muitos pontos válidos, Dani. E, novamente, essa ideia de que Israel controla os Estados Unidos. Se isso fosse verdade, os Estados Unidos teriam iniciado o ataque ao Irã. Eles teriam assumido total responsabilidade por isso e teriam absorvido toda a retaliação decorrente. Seriam os americanos recebendo mísseis balísticos de manhã, de tarde e de noite há vários dias, não Israel. O que você vê acontecendo em Israel é exatamente o que está acontecendo agora na Ucrânia. E isso é o que acontece com os proxies do Império dos Estados Unidos. Estamos vendo as marcas de um império em declínio terminal. O Império Romano tinha uma sensação de invulnerabilidade, e o mundo temia o Império Romano porque ele parecia invulnerável. Mas quando aqueles primeiros adversários começaram a revidar e a ter sucesso, aquela aparência de invulnerabilidade desapareceu. E de repente, ninguém em lugar nenhum do mundo tinha mais medo do Império Romano. Todos começaram a se defender, em vez de se render a eles.
E esse foi o começo do fim. E claro, houve muitos outros fatores, internos e externos, que levaram à queda do Império Romano. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer com os Estados Unidos. Não é a primeira vez que a invencibilidade militar dos Estados Unidos é exposta. Eles simplesmente fugiram do Ansar Allah, no Iêmen. Perderam aeronaves para um grupo armado que nem sequer tem força aérea. Eles também têm ucranianos morrendo queimados em tanques M1 Abrams, tanques de batalha principais fabricados nos Estados Unidos, na Ucrânia. Seus obuseiros M777, toda a sua base industrial militar, foi exposta como insuficiente em comparação com a da Rússia, que os Estados Unidos e a Europa costumam ridicularizar como sendo apenas um posto de gasolina com armas nucleares. E ainda nem falamos sobre a ascensão da China, sobre a capacidade de construção naval da China. Apenas um dos muitos estaleiros chineses poderia acomodar todos os estaleiros americanos em um canto. E o senso de invencibilidade está desmoronando. Esse era um dos instrumentos mais eficazes para controlar o mundo. É um valentão que governa pelo medo. E uma vez que esse medo desaparece, fica muito difícil continuar governando. Então você é forçado a usar o poder militar. Mas e se o seu poder militar, na verdade, não for tão poderoso quanto você tentou convencer as pessoas de que é? Essa é a situação em que eles se colocaram, porque, como você disse, Dani, eles não conseguem enxergar outra forma de interagir com o mundo. E o que eles vão fazer é recorrer a coisas cada vez mais horríveis para tentar restabelecer o medo. E precisamos nos perguntar, com quais ferramentas? E você vê a lista de ferramentas diminuindo. Uma das coisas no topo da lista será o extenso arsenal nuclear deles. E, novamente, como Israel tem armas nucleares e é um proxy dos Estados, e os Estados adorariam transferir a responsabilidade para Israel, essa é uma forma de eles aterrorizarem o mundo para que volte a obedecer. Então precisamos ser muito cuidadosos. E uma das últimas coisas que vou dizer para encerrar é que precisamos ter muito cuidado para que nossos vieses não nos levem a superestimar o que achamos que Irã, Rússia ou China podem fazer, e subestimar o que Israel, Ucrânia e, claro, os Estados Unidos, que estão usando ambos como proxies, podem fazer. Temos que ser muito cautelosos quanto a isso, e não deixar que nossos vieses prejudiquem nossa capacidade de enxergar o que realmente está acontecendo. E também, exercer um certo grau de paciência. Este é um conflito em andamento. As coisas são muito voláteis. Não vai ser claro. Há desinformação deliberada e pessoas simplesmente cometendo erros. Então, precisamos ser muito cuidadosos enquanto aguardamos por tudo isso.